Em 22 de maio de 1992, a Terra tremeu com uma força colossal, mas o verdadeiro segredo não foi o abalo, e sim o que o eco dele revelou. Naquele dia, a China realizou seu maior teste nuclear subterrâneo em Lop Nor, detonando uma bomba de 1 megaton. Do outro lado do mundo, cientistas usaram sismógrafos para capturar as ondas de choque que atravessavam o planeta, funcionando como um ultrassom da Terra. O foco estava na crosta do Alasca. Só que as leituras não mostraram apenas rochas e falhas geológicas. Os computadores desenharam algo impossível. Centenas de metros abaixo do gelo, as ondas de choque bateram em uma estrutura colossal, geométrica e perfeitamente simétrica. Uma forma que a natureza jamais conseguiria esculpir sozinha. A comunidade científica entrou em choque silencioso. O que estava escondido sob a imensidão branca do norte era algo que mudaria a história para sempre. Mas como uma descoberta dessa magnitude vazou para o público antes de ser trancada a 7 chaves? Imagine ligar a televisão no final de um dia comum e assistir a notícia que prova a existência de uma civilização desconhecida, para logo depois ver essa informação sumir no ar. No outono de 1992, foi exatamente isso que aconteceu no Alasca. Uma afiliada da emissora de TV Channel 13, a NBC canadense, exibiu um boletim jornalístico de última hora. O jornalista de plantão, com a voz tensa, afirmou que geólogos haviam detectado uma anomalia geométrica perfeita, uma pirâmide gigante, maior que a de Kelps, enterrada no Alasca. Quem assistiu ficou estático diante da tela. Mas o bloco comercial entrou, o jornal acabou e a notícia nunca mais foi repetida. Não houve reprise, não houve manchete nos jornais do dia seguinte e o arquivo digital parecia ter sido deletado. Foi um erro do canal ou vislumbre acidental de uma verdade proibida? Se foi apenas um erro, por que o exército americano entraria em cena para apagar os rastros? Há histórias que os governos querem que você esqueça, e eles agem rápido para garantir que isso aconteça. No final de 1992, o sargento da contra-inteligência do Exército dos Estados Unidos, Doug Mutler, estava servindo no Alasca quando assistiu àquela bizarra reportagem sobre a pirâmide. Intrigado com o silêncio que se seguiu, ele foi pessoalmente até os estúdios da emissora canadense para conseguir uma cópia da fita. Ao chegar lá, encontrou um ambiente tenso. O gerente do canal, visivelmente desconfortável, deu uma resposta que gelou a espinha do sargento. O governo havia confiscado todo o material e proibido terminantemente que o assunto fosse citado de novo. Mutler percebeu, naquele instante, que não era um boato. O silêncio forçado era a maior prova de que havia algo vivo e misterioso sob o gelo. A fita sumiu, mas a memória do sargento permaneceu. Como essa história secreta, guardada por décadas nos quartéis, finalmente explodiu para o mundo inteiro. Um segredo militar só permanece trancado até que alguém com coragem decida ligar o microfone. 2 décadas após o silêncio forçado, o caso da Pirâmide Negra finalmente ganhou o mundo. Em 2012, a renomada jornalista investigativa e ufóloga Linda Moulton Howe trouxe o mistério à tona no famoso programa de rádio Coast to Coast. Ela não tinha apenas rumores, ela tinha testemunhas. Howe apresentou o relato detalhado do ex-sargento Doug Mutler, e para surpresa de todos, adicionou uma nova peça ao quebra-cabeça, o depoimento de um operador de rádio aposentado da Marinha Americana. Esse homem alegou ter trabalhado na segurança da própria área isolada, confirmando que o exército guardava uma estrutura subterrânea colossal. O rádio estalou nas madrugadas americanas, e milhões de ouvintes perceberam que a lenda era real. Com o mundo agora sabendo da pirâmide, a grande questão passou a ser: quem a construiu e há quanto tempo ela está lá? E se a história da humanidade que aprendemos nos livros escolares estiver completamente errada? Assim que o mistério caiu na internet, uma linha do tempo perturbadora começou a ser desenhada por pesquisadores alternativos. Teorias sugerem que a Pirâmide Negra não foi feita por mãos modernas, mas construída entre 10.000 a.C. e 50.000 a.C. Estamos falando de uma época em que o Alasca e o norte do continente não eram cobertos por geleiras densas. A estrutura teria sido erguida por uma civilização global extremamente avançada, como a lendária Atlântida, ou até mesmo por viajantes extraterrestres. Esses construtores dominavam uma engenharia impossível para a Idade da Pedra, criando um monumento que sobreviveu ao peso dos milênios e ao avanço esmagador da última era glacial. Ela ficou congelada no tempo, esperando ser redescoberta. Mas qual seria a verdadeira utilidade de uma pirâmide gigantesca escondida em um dos lugares mais isolados do planeta? As pirâmides do mundo antigo nunca foram meros túmulos, e a estrutura do Alasca pode ser a máquina mais poderosa da Terra. Para os teóricos da conspiração, a Pirâmide Negra é, na verdade, uma usina geradora de energia eletromagnética ativa. Eles defendem que a estrutura utiliza uma tecnologia avançada baseada em cristais e geometria sagrada para capturar e amplificar o magnetismo natural do planeta. O mais assustador é que essa usina estaria funcionando de forma totalmente autônoma há milhares de anos, pulsando uma força invisível diretamente do subsolo congelado. Seria uma fonte de energia limpa, infinita e incompreensível para nossa ciência atual.
Um maquinário antigo que continua ligado, emitindo vibrações misteriosas que afetam tudo ao seu redor, sem que possamos controlar ou desligar. Será que os efeitos dessa energia oculta são responsáveis pelas tragédias que assombram a região até hoje? Existe um lugar no norte onde o mapa parece engolir aviões, navios e pessoas sem deixar nenhuma pista. Rapidamente, o mistério da Pirâmide Negra foi conectado ao sombrio Triângulo do Alasca. Essa área, que se estende entre Anchorage, Juneau e Utqiagvik, é famosa por estatísticas assustadoras. Mais de 20 mil pessoas desapareceram ali desde 1988. É uma taxa de sumiço maior do que a do Triângulo das Bermudas. Teoriza-se que os pulsos magnéticos intensos e incontroláveis emitidos pela pirâmide subterrânea seriam os verdadeiros culpados. Esses surtos de energia seriam capazes de queimar os painéis de aviões modernos, desorientar bússolas e criar distorções no espaço-tempo, fazendo com que viajantes entrem em uma fenda sem retorno. Se essa força é tão perigosa e real, o governo americano teria deixado essa tecnologia abandonada na imensidão selvagem. Atrás de cercas de arame farpado e patrulhas armadas, a maior operação de engenharia reversa da história pode estar acontecendo agora mesmo. Relatos anônimos de supostos cientistas e ex-funcionários sugerem que o governo dos Estados Unidos não ignorou a pirâmide. Ele se apossou dela. O exército teria isolado completamente uma área montanhosa próxima ao Monte Denali e construído uma instalação militar subterrânea ultra-secreta. O objetivo? Minerar a estrutura e fazer engenharia reversa na tecnologia de cristal para criar armas e novos sistemas de energia. Quem tenta se aproximar da região encontra barreiras intransponíveis, radares de alta tecnologia e ordens de atirar para matar. A Pirâmide Negra teria se tornado o maior segredo de segurança nacional do mundo moderno. Mas será que toda essa conspiração fascinante resiste a uma análise científica rigorosa e fria? Às vezes, a ciência tem uma resposta que quebra a magia do mistério, mostrando que nossos olhos podem ser facilmente enganados. Quando sismólogos e geólogos analisaram os dados do teste nuclear de 1992, eles encontraram uma realidade bem diferente de uma pirâmide alienígena. O Alasca possui uma das crostas terrestres mais complexas, instáveis e ativas do planeta, onde as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte se chocam violentamente. Falhas geológicas profundas, combinadas com intrusões de rochas extremamente densas e antigas, criam o que a ciência chama de reflexos sismográficos. Para um leigo olhando os gráficos, esses reflexos em linha reta parecem paredes artificiais perfeitas. Na verdade, são apenas formações naturais caprichosas da Terra que ecoaram as ondas de choque da explosão chinesa de forma incomum. Sem uma estrutura física real, o que sobrou quando os investigadores decidiram abrir os arquivos oficiais do caso. Todo grande mito da internet eventualmente encontra o seu fim quando confrontado com as páginas duras da realidade. Entre 2019 e 2020, canais de ciência e renomados checadores de fatos decidiram encerrar o mistério de uma vez por todas. Eles reviraram os arquivos históricos da NBC do Alasca de 1992 e os registros públicos do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O resultado foi implacável. Nenhuma reportagem sobre pirâmides jamais foi ao ar, nenhuma evidência física foi encontrada e as imagens de satélite mostram apenas montanhas de gelo. A história da Pirâmide Negra foi classificada definitivamente como uma brilhante lenda urbana da internet, um telefone sem fio que misturou testes nucleares reais com ficção. O mistério acabou, mas o fascínio de que algo possa estar escondido sob o gelo permanece vivo em nossa imaginação.